Batista, o precursor do Senhor Jesus. Vamos continuar a meditação do Evangelho de João, capítulo 3, onde agora vamos passar para uma nova etapa. Na minha Bíblia está outro testemunho de João Batista. Então, antes da gente continuar, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Então, vamos continuar a partir do versículo 22, que foi onde a gente parou. Se você não viu o vídeo anterior, onde a gente falou muito sobre a vida eterna, a gente falou sobre a condenação da humanidade, eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você ver depois, amém? Versículo 22, capítulo 3 de João, diz: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Eno, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Ou seja, vai chegar um momento em que vão prender João Batista. Eles estavam achando que João Batista era o Messias. Ele veio como o precursor do Senhor Jesus, batizando com água. Mas é tanto que ele mesmo diz, mas virá um que é maior do que eu não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias, que vai batizar não apenas com água, mas com o Espírito Santo. Então era necessário que João Batista ele viesse antes do Senhor Jesus, para preparar o caminho para o Senhor, para o Rei, para o Messias. Ele preparava o caminho. O que isso quer dizer? Que ele mostrava para as pessoas o caminho da salvação. Ele mostrava, ele preparava o caminho que as pessoas iriam seguir para encontrar a salvação. E o que significa esse preparar o caminho? Ele simplesmente trazia o entendimento às pessoas de que elas precisavam se arrepender. Arrependei-vos. É chegado até vós o reino de Deus. É chegado o tempo de se arrepender dos seus pecados e se voltar para conquistar a salvação de Deus, a salvação eterna, a salvação da alma. Então ele veio, João Batista, Deus colocou João Batista com uma missão que nós também temos. Quando a gente se volta para Jesus, quando a gente se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito, e ele derrama do seu Santo Espírito sobre nós, começamos uma nova jornada nessa terra ainda. Uma jornada que envolve todos que estão ao nosso redor e todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Nós tomamos posse de uma missão a ser cumprida até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, que está muito próximo. Glória a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, porque Ele está chegando para buscar os seus, que têm se sacrificado todos os dias, buscando a santidade, buscando a pureza, buscando estar limpos, buscando estar firmes na fé, só aguardando a chegada dele, enquanto isso fazendo a obra de salvação, que é como a obra que João Batista fez. Preparar o caminho, buscar almas, venham, arrependei-vos. Ele era a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, ele vinha dos desertos, ele se alimentava ali nos desertos,
mas ele buscava ali as pessoas que tinham um coração quebrantado, que estavam inclinadas para o arrependimento, porque elas queriam sair da vida que elas estavam vivendo. Então, aquelas que de fato queriam, o que é que acontecia? Elas vinham até João Batista, ele as batizava nas águas, que o batismo nas águas representa o sepultamento da velha criatura. E assim, com a chegada do Messias, do Senhor Jesus, elas poderiam enxergar a salvação. Elas poderiam enxergar o poder de Deus e se entregarem e começarem a ter uma nova vida, porque é isso que acontece, né? Em toda a parte que se fala sobre essa questão de João Batista ele preparar o caminho, ele diz que ele aplana o caminho, ele tira os montes, os outeiros, ou seja, ele tira aquelas elevações que eu não sei se vai passar ainda essa parte, mas acho que eu já meditei aqui nessa parte. Você volta um pouquinho para relembrar toda essa questão de que João Batista ele fez esse trabalho, né, de preparar o caminho para Jesus, para que as pessoas pudessem enxergar Jesus. Ao meu ver, pela interpretação espiritual dessa parte, é que João Batista ele estava trazendo a verdade ali, pregando que o Salvador viria, que estava próximo do reino dos céus, o reino de Deus, e as pessoas elas poderiam se arrepender dos seus pecados e se converterem, se voltarem para Jesus e mudarem de rota e seriam perdoados os seus pecados. Enfim, tudo isso a gente já viu aqui antes dessa parte que a gente está no Evangelho, tá? Então, continuando aqui, ele diz, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então ia chegar um momento em que ele iria ser preso. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, o que quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo aqui, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Eles estavam questionando, oxente, mas não foi o Senhor, você, o João Batista, que começou tudo isso? Que começou a batizar as pessoas? Como é que aquele que estava contigo ali, que tu deste testemunho daquele, agora está batizando? E todos estão focando nele agora, não estão focando mais no Senhor, né? Então João Batista respondeu. Eles estavam meio que indignados com isso, achando que João Batista é que tinha que ter toda a atenção do povo, porque ele veio antes de Jesus. Olha só a lógica humana, né? Eles não estavam compreendendo que o Messias era Jesus, aquele que João Batista deu testemunho ali no Jordão, de que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele é o Filho de Deus. Ou seja, eles não creram em Jesus. Eles estavam crendo em João Batista. Por quê? Porque João Batista veio primeiro. João Batista veio antes de Jesus. Mas essa não é a lógica do Todo-Poderoso. Porque várias passagens na Bíblia mostram que Deus ele pega algo que é insignificante para o ser humano, mas ele vê o interior, né? Por exemplo, uma pessoa que não é vista pela sociedade como um cidadão, por exemplo. Deus ele pega aquela pessoa que para a sociedade não é nada, é lixo, e faz aquela pessoa ser alguém. Deus ele faz assim. Porque
o entendimento, a sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a do ser humano. O ser humano só enxerga o que os seus olhos físicos veem, mas Deus não. Ele vê o mais profundo do coração do ser humano. Ele vê o que está lá dentro, ele vê as inclinações, ele vê tudo, a sinceridade. Então, as pessoas que são desprezadas, por isso que Deus ele fala tanto da questão dos órfãos e das viúvas, pessoas desprezadas, pessoas que nunca tiveram nada, que sempre foram desprezadas pela família, pelos amigos. Eu sou uma testemunha disso. Eu via como é que se diz? Tem uma palavrinha, né? Tem gente que tenta humilhar a gente, sabe? Tem amigos que a gente arruma por aí, que muitas vezes humilham a gente, que consideram a gente nada, consideram a gente como, o fulaninho não é nada não, é burrinho, não sabe de nada, ou seja, desconsidera a gente, sabe? Então Deus vai, pega essa pessoa e coloca lá em cima, para a glória dele, para louvor e adoração dele, não do ser humano. Você pode ver que Deus ele escolhe aquelas pessoas que não são intelectuais aos olhos da sociedade. Ele não pega os poderosos para colocar em cargos assim elevados na obra dele. Não. Ele pega as pessoas humildes. Porque como é que ele vai direcionar pessoas que se acham alguma coisa? Como é que aquelas pessoas que acham que são sábias podem ouvir a voz de Deus e obedecer? Não, elas vão se achar tudo. Elas vão ter um certo orgulho de si mesmas, da sua sabedoria, daquilo que elas sabem. Então, aqueles que Deus ele escolhe para ele são aqueles que se consideram nada. São aqueles que se acham, sabe, o menor de todos. Porque essas pessoas, elas vão glorificar o nome de Deus e não elas mesmas. Essas pessoas, elas não vão ficar olhando para si mesmas, elas vão olhar para Deus e vão olhar para o próximo. Então, essa é a visão de Deus. Então, o povo aqui, os discípulos de João, estavam indignados, ou seja, eles não estavam crendo no Senhor Jesus, que ele era o Messias. Eles estavam seguindo João Batista. É tanto que eles dizem, Rabi, Rabi quer dizer mestre. Eles consideravam João Batista como seu mestre, enquanto que o mestre quem é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Isso nos mostra o quê? Que somente Jesus salva. Pode vir vieram vários profetas antes de Jesus. Moisés, Abraão, pai da fé. Quantos profetas não vieram? Isaías. Mas todos vieram com um propósito. Anunciar a vinda do Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala dele. E a gente só pode compreender isso quando a gente medita no Novo. A gente compreende o Antigo Testamento quando a gente medita no Novo Testamento. Porque aqui no Novo a gente vai começar a ter uma visão espiritual. Tendo uma visão espiritual, a gente consegue compreender o que houve lá no Antigo Testamento. Que tudo que aconteceu ali era um prenúncio do que iria acontecer mais na frente. Da salvação de Deus que viria. Então, se você hoje tem se sentido desprezado, se você hoje tem achado que não é nada, não é ninguém, dê glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, porque Deus está chamando você para servi-lo e Ele glorificará. Ele glorificará. Foi mal.
Ele glorificará a sua vida. Então ele continua dizendo, no versículo 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João Batista ele só estava ali porque Deus escolheu ele para estar ali e executar essa missão. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. Ele já tinha falado isso há muito tempo. Para que o povo não ficasse iludido com ele. Para que o povo não o considerasse como Messias. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ou seja, ele veio antes. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Ou seja, Jesus é o esposo. Aí a gente remete àquela parábola das 10 virgens, né? Que o esposo, à meia-noite, o esposo viria. Para o quê? Se encontrar com a noiva. A noiva é a igreja. Então, o plano de Deus tem base como o casamento. A gente se casar com o Senhor Jesus, para vivermos pela eternidade com Ele. O amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. O amigo do esposo, nesse momento aqui, estava sendo João Batista. O amigo do esposo, aquele que ajuda, que auxilia o esposo para com a noiva, que é a igreja. Hoje em dia, quem é o amigo do esposo? Eu considero como o Espírito Santo, aquele que nos guia até a chegada do esposo para buscar a sua igreja. É o Espírito Santo que vai nos direcionar todos os dias a caminharmos rumo à eternidade, para um dia estarmos nas bodas do Cordeiro, nos casando com o Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para a sua vida. A gente para, então. Deixa eu terminar aqui só esse versículo 29 que diz: assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ou seja, a missão de João Batista foi cumprida. Aqui ele comprova. Minha missão foi cumprida. Então, glória a Deus. Eu estou feliz por isso. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Que esse seja o nosso gozo no último dia da nossa vida nesse mundo. A gente haver cumprido toda a nossa missão enquanto estamos aqui, que é levar o Evangelho a toda criatura. E naquele dia, no dia da redenção da nossa alma, a gente está em paz, sabendo que fizemos o que tínhamos que fazer, assim como João Batista fez e se alegrou com isso. Se alegrou de ver o Senhor Jesus ali com a noiva, trabalhando para a salvação da humanidade. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até mais.